Capítulos extras, histórias paralelas. Sakayanagi Arizu, a hora da realização. Na sala multiuso. Eu e Ayano Koujikun passaríamos algum tempo sozinhos aqui. Os professores começaram a conversar entre si, então devem estar fazendo as verificações finais. As fortes batidas em meu peito eram agradáveis para mim. Toda vez que eu olhava para Ayano Koujikun na minha frente, todo o meu corpo ficava quente como se não quisesse desviar o olhar. Fufu, como uma donzela apaixonada, não é? Eu me observei como se fosse uma espectadora, enquanto me divertia do fundo do meu coração. Vamos saborear este momento puxando conversa antes do jogo começar. Afinal, o tempo que ele e eu iríamos ter juntos será decisivamente limitado. Finalmente este dia finalmente chegou. Eu realmente não consegui dormir ontem, então quase dormi demais hoje. Sinceramente, comecei a falar sobre minha manhã. Gaguejei um pouco, pois era a primeira vez que levantava a voz por um tempo a sós com ele. Ele parecia um pouco preocupado, mas respondeu de volta. Não me lembro de ter feito você esperar. Eu te encontrar foi uma coincidência em primeiro lugar. Era fácil imaginar porque ele teria dúvidas se era coincidência ou não. Está dizendo que se não tivesse entrado nesta escola, nunca teríamos nos encontrado. O mundo é grande. É verdade que o fato de nos encontrarmos mais uma vez pode ter sido quase uma coincidência. Certamente, o fato de nos encontrarmos nesta escola foi uma coincidência. No entanto, estou convencido de que o encontraria novamente algum dia. Era para ser, sim, destino. Sim, não foi coincidência, foi inevitável. Destino? Isso é uma coisa bastante abstrata de se dizer. Verdade, não havia lógica nisso, apenas um palpite. Mas aqui estávamos conversando um com o outro, certo? Ayano Koujikun. Se isso não fosse o destino, o que mais você diria que foi? É porque eu também sou uma donzela. Mas provavelmente não havia necessidade de dizer mais do que isso. Se você não se matriculasse nesta escola, isso deveria ser um atraso de apenas 3 anos. Eu tinha confiança de que poderia esconder minha expectativa no fundo do meu coração sem apressá-la. Mas, não consigo mais segurar. Inevitavelmente, senti os dias se tornando mais longos sabendo que você estava ao meu lado. Quero lutar, reprimir esse sentimento tem sido bastante difícil. Essa é a extensão do meu sonho. Uma pessoa amada. Eu estava pensando nele como meu amigo de infância, embora de forma egoísta. É por isso que não consegui parar as palavras que transbordavam por minha própria vontade. Eu falava com ele sem parar, como se estivesse com saudades dele, um assunto após o outro. Aquele olhar calmo que ele me deu e aquelas pupilas me deram um prazer ainda maior. Não tem medo de acordar desse sonho. Nada é tão bom quanto um sonho. Quando você acordar desse sonho e voltar à realidade, essa felicidade desaparecerá em um momento. Lutar contra Ayano Koujikun e perder, e depois se desesperar. Ou, ganhando tão facilmente que tudo o que resta é decepção. Eu não podia ignorar a chance de que isso pudesse acontecer. Mas tudo bem. Os sonhos são coisas das quais você deve acordar. Se pudesse encontrar uma resposta, ficaria satisfeita com isso. Normalmente, eu pediria para você pegar leve comigo, mas eu encarei suas pupilas indescritíveis. Por favor, venha a mim com tudo o que você tem. Ele definitivamente, embora apenas levemente, confirmou com um aceno de cabeça. E ao mesmo tempo, eu poderia começar a adivinhar o que ele tinha em mente. A única coisa que me impede de me divertir ao máximo é a sua verdadeira identidade. Seria uma mentira dizer que não tenho sentimentos conflitantes sobre isso. Um teste inadequado como este não será bom o suficiente para provarmos nossas habilidades. Nós, líderes, estamos limitados a como podemos influenciar o resultado, certo? O ponto principal deste exame era como a diferença de habilidades entre as classes significaria vitória ou derrota. A intervenção dos dirigentes e as regras dos eventos nada mais são do que acessórios. Claro que haveria classes que iriam forçar a passagem, mas isso era história para outra hora.
Dito isto, se a influência dos comandantes fosse muito grande, surge outro problema. Acho que devo considerar sua situação também a Enokoujikun. Você não quer que seus colegas descubram suas reais habilidades, certo? Este exame especial tinha significado porque era simplesmente um duelo secreto entre mim e a Enokoujikun. Era apenas uma extensão de um jogo, jogado em segredo, desconhecido dos professores e demais alunos. É por isso que era compreensível que a Enokoujikun parecesse tão desconfiado. Não importa o quão limitada seja nossa forma de lutar, tudo bem, desde que seja justo por hoje. Determinar qualquer coisa mais ou menos seria um luxo, então era melhor não falar. Os professores estavam se aproximando. O exame especial começará muito em breve. Tudo bem. O exame vai começar em breve. De volta aos seus lugares. Depois de ouvir o que Hoshinomiya Sensei disse, eu e a Enokouji voltamos para nossos lugares. Não conseguia mais ver seu rosto, mas não havia necessidade de desanimar com isso. Porque enquanto estivéssemos na mesma sala, eu poderia trocar palavras com ele a qualquer hora, quantas vezes eu quisesse. Com os meus cumprimentos, a Enokoujikun. Enviei uma saudação em sua direção em voz tão baixa que ninguém podia ouvir. Eu reprimi as batidas do meu coração e agora, chegou a hora de meus sonhos se realizarem. Kushida Kikyo. Uma pessoa verdadeiramente assustadora. Ei, você tem algum tempo? Eu estava prestes a ir para casa quando um menino atrás de mim me chamou. Nem precisei me virar, era aquele menino de novo. Ele estava sempre me seguindo, era uma pessoa realmente problemática. O que é? A Enokoujikun. Eu dei um sorriso e, em seguida, lentamente devolvi seu olhar. Não posso apresentar lacunas em relação à minha aparência aqui neste corredor da escola, em um espaço público. Entendo, então você não vai apoiá-la desta vez. Eu estava me perguntando o que ele estava prestes a dizer desde que veio atrás de mim. Eu me senti exasperada por dentro, mas ainda levantei minha guarda. Podemos conversar enquanto caminhamos? Tudo bem. Esse garoto chamado Ayanokouji Kiyotaka-kun, toda a sua existência era como uma sombra incompreensível para mim. Você tem planos para hoje? Sim, estou planejando encontrar algumas garotas da classe B. Você deve achar que se divertir considerando o que está acontecendo agora é considerado ruim, não é? Desde a primeira vez que nos encontramos, ele era apenas um aluno comum. Ele era um tanto bonito, mas era isso. Ele não era particularmente atlético ou inteligente. Apenas uma pessoa normal. Não, é preciso fazer pausas. Acho que todo mundo entende. Mas, eu era muito ingênua. Talvez este menino possua algo ainda maior do que eu o julguei. Como o que ele está fazendo agora, tentando me sacudir, apontando minhas ações uma a uma? Então você entende a razão pela qual não estou fazendo nada agora? Eu estava pensando que não havia problema em expulsá-lo e ajudei Yamauchi com isso. Que cara você acha que eu deveria fazer? Que ato você acha que eu posso fazer para liderar a turma, depois que tudo foi trazido à tona? Eu estava sendo honesta, explicando a ele por que não podia fazer nada na minha situação. Você não parece aceitar isso, não é? Posso ver em seu rosto. Bem, sim. Como era de se esperar, não havia como ele aceitar apenas essa explicação, certo? Mesmo que teria funcionado para qualquer outro idiota. Vou dizer agora, não é que eu não queira ajudar Horikita-san porque ela é a líder agora, ok? Essa é a pior parte disso embora. Isso é verdade. Ele estava duvidando de mim, mas de jeito nenhum eu vou reconhecer isso. Realmente, é verdade. Mas esse menino não mudou sua expressão. Ah, eu duvido. Como eu pareço para você, eu me pergunto. E então? Eu não estava particularmente interessada, mas ele chamou minha atenção. Quero saber o que esse menino está pensando, o que está sentindo. Se não, não poderei remover aquela garota. É por isso que era inevitável para mim, por pouco, mostrar um pouco do meu eu interior para ele. Se não, acho que nunca poderei vencer. Com certeza, ele deve ser uma pessoa assustadora.
Caro Isao aqui, o primeiro presente. Havia uma caixinha descansando na minha mão. Era tão leve, mas parecia tão pesada. Minha frequência cardíaca estava subindo como maré alta. Ultrapassou facilmente as 120 batidas por minuto. Então, vou confirmar uma coisa, tudo bem com você? Perguntei. Tentando esconder meu nervosismo, olhei para Kiyotaka. Mas eu não conseguia encontrar seus olhos. Meu olhar cintilou em torno de seu nariz disfarçando, tentando agir como se eu estivesse olhando para ele. Estou confiante de que desmaiaria olhando diretamente em seus olhos agora. Um presente de aniversário e de White Day de Kiyotaka. Eu o desembrulhei cuidadosamente para que pudesse ser embrulhado novamente mais tarde. Então, abri. O que? O que é isso? Eu gritei minha primeira impressão antes que eu percebesse. Um colar em forma de coração que brilha em ouro. É um colar. Eu posso ver isso. Mas é um presente super extravagante. Quer dizer, isso não é quase uma confissão. Não, nunca se confessaram para mim, então não posso ter certeza. Mas, eu tinha certeza que era um presente superando o que os amigos dão uns aos outros. Lembro-me vagamente de ter dito que ele deveria retribuir o favor várias vezes, mas isso era apenas uma pequena piada. Extravagante. Eu não tinha certeza se deveria ficar feliz ou triste, aquele idiota estava apenas olhando como se não tivesse ideia. Mesmo que fosse intencional, isso significaria, bem, em outras palavras, certo? Imaginei uma situação irreal, mas depois a coloquei no fundo da minha mente. Mas você não dá um colar para uma amiga, você sabe. Primeiro tenho que dizer a ele como esse presente era estranho. E você sabe? Parece que também não combina comigo. Isso é em forma de coração, você sabe. É verdade que não achei que combinaria em mim, mas esse não era o grande problema. Esse era o tipo de coisa que frequentemente fazia as garotas entenderem mal, não era? Vamos, sério. Em forma de coração, sabe? Eu pensei que talvez estivesse se confessando para mim. Fu. Meus sentimentos explodiram sem que eu percebesse, mas, provavelmente foi minha culpa. Ele provavelmente comprou desde que pedi um presente caro em troca. Ouvindo todos os detalhes mais tarde, eu entendi. Era algo que ele, que nunca havia presenteado uma garota, havia escolhido seriamente. Em outras palavras, foi seu primeiro presente. Claro que vou receber. Ele me pegou. Eu pensei enquanto me olhava, usando o colar, no espelho. Chegaria um momento em que eu usaria isso e iria com ele para algum lugar? Com certeza seria um dia muito agradável. Disso eu tinha certeza. Sakayanagi Arizu, a manhã da realização. Eu estava dormindo profundamente. Repetidamente as aparências de quando eu era jovem e as dele foram projetadas dentro de mim. Um famoso museu desse mundo. Mesmo os objetos da exposição feitos para um espetáculo artístico, eu acho. Era aquela grandiosidade, aquela doçura e aquela loucura de afeto. Em certo sentido, isso era amor. Existem muitos tipos de amor. Amor, caridade, carinho, amor e ódio. Eu sinto tudo isso em relação a ele. 3 horas e 36 minutos. Cada vez que acordo, sempre verifico quanto tempo dormi. Se não durmo por 7 a 8 horas, não me sinto revigorada. Isso porque eu estava tão animada ontem à noite que não consegui dormir. O travesseiro de corpo que uso para apoiar meu sono todos os dias não parecia funcionar muito. Fufufu. Deixei escapar uma risada doce antes que eu percebesse. Eu nunca experimentei ficar tão animada antes, então não consegui controlar meus sentimentos. Quanto mais eu tentava conter o riso, um sorriso surgia, tão naturalmente, em meu rosto. Eu não posso evitar. Eu fui exposta pela contradição que habita dentro de mim agora. Um eu que nunca perderia para ninguém. Um ele que talvez me ensinasse a derrota. Os sentimentos conflitantes se chocavam, indo e voltando, nenhum dos lados cedendo. No entanto,
definitivamente haverá uma conclusão. Em outras palavras, superioridade e inferioridade serão decididas. Ah, como é lindo! Abracei meu travesseiro de corpo com força e uma sonolência agradável tomou conta de mim. Eu já estava cochilando, querendo curtir uma dança apaixonante com ele. Aquele meu sonho estava sendo interrompido pelos sons frios dos toques do meu celular. Essa é Masumi. Ela também está preocupada, certo? Eu sei. Vamos continuar o resto do meu sonho mais tarde esta noite. Depois de resolver isso com ele, deixei claro como preto no branco. No meu lazer. Horikita Suzune, um incentivo à aventura. Foi o que aconteceu em um certo feriado. Alguns alunos se reuniram em minha sala. Experiência de RV. Sim. Experiência de realidade virtual. Sotomura e Ikki mostraram um sorriso, segurando algo que parecia um capacete. Parece ser o jogo mais recente. Quando você coloca essa coisa para jogar, você pode experimentar o jogo em um espaço virtual. Parece que 4 pessoas vão jogar como um time, então eu quero tentar. É por isso que existem 4 dispositivos. Então por que você procurou por mim e Ayano Kojiko? Se deixarmos quem jogar, ele ficará obcecado e sempre vai querer guardar para si. Se for você, não será assim. Horikita parecia completamente desinteressada, mas eu estava um pouco interessado em jogar. Os homens são criaturas movidas pelo espírito aventureiro, não é mesmo? Fomos chamados durante nosso tempo livre por causa dessa coisa chata. Horikita se levantou, olhando para Ikki. Eu não vou participar. Espere. Este é um jogo que recomenda 4 pessoas, então apenas jogue um pouco, por favor. Não estou interessado em coisas como jogos. Por favor, pense nisso de novo. Os 2 caras pareciam estar implorando repetidamente no chão em prostração. Que tal apenas ouvi-los? Isso também pode ser útil para a classe. Interações triviais como essas também podem progredir nas relações interpessoais. Meu Deus! Só por um tempo, certo? Depois eu volto. Assim, Horikita acabou aceitando. Ela relutantemente colocou o dispositivo. Sotomura e Ikki seguiram logo depois. São 12 ocupações no começo. Escolha de acordo com suas próprias preferências. Não escolha igual às outras. Eu escolho o paladino. Fica muito bonito. Ikki era um paladino, enquanto Sotomura escolheu o elfo. Pela descrição, parece ser um personagem em defesa e recuperação. A importância da defesa ainda não está clara. Horikita simplesmente selecionou o espadachim, que é a primeira opção, enquanto eu escolhi uma classe chamada Invocador. Depois que a seleção de classe acabou, senti minha consciência desaparecer instantaneamente e minha visão foi coberta por uma luz branca, então a visão do mundo imaginário veio à tona. Fui apresentado aos jogos para celular logo após entrar na escola, mas comparado a esses, a qualidade deste jogo não está apenas na mesma dimensão. Isso é realmente muito incrível. Não é nenhuma surpresa que Horikita não pôde deixar de ofegar. Apesar de ser imaginário, o realismo dele não está muito longe de um mundo real. Havia um cheiro de árvores vindo de outro lugar. Tentei beliscar meu braço, mas não havia dor, apenas uma pequena sensação. Isso provavelmente é necessário para se manter conectado com a realidade. Pude confirmar que meu corpo, exceto pela aparência de roupas diferentes, não parecia diferente. É como o mundo real. Horikita disse algo semelhante ao que eu estava pensando. Ela tentou puxar a espada que trazia na cintura. Mas eu não toquei nessa coisa uma vez, hein? Parece que houve uma correção técnica e você não pode ficar mais forte sem acumular XP. Mesmo que você diga, Horikita empunhou a espada várias vezes com admiração e depois a embainhou. Oh! Isso é rápido! O tutorial para iniciantes está aqui. Ikki empunhava seu escudo e espada com entusiasmo, embora ainda não estivesse acostumado com os movimentos. 2 monstros em forma de lobo apareceram na nossa frente. Você vai lutar contra essa coisa?
Horikita, você precisa lutar também. Por favor, espadachim. Ikki então ergueu seu escudo. Não haveria todo tipo de questões éticas. Como matar animais? É apenas um jogo. Os monstros se lançaram sobre nós em um instante. Ei! Vó! Por que você está me atacando primeiro? Existe alguma habilidade passiva que atrai monstros? Ikki disse algo que as pessoas normalmente não conseguiam entender e foi enviado voando de volta ao chão pelos lobos. Dói, dói, é dormente e dolorido. Ajude-me! Sotomura cantou apressadamente um feitiço de recuperação, mas teve muito pouco efeito. Hori! Horikita e Aya no Koji! Socorro! Me ajudem! Ikki nos pediu ajuda desesperadamente. Mas eu não tinha ideia do que fazer. Falando no meu personagem, o que exatamente um invocador faz? Parece não haver espadas ou escudos, então não tenho certeza de como lutar. Estou deixando para você, Horikita. Eu não estou fazendo isso. O espadachim desistiu da batalha. Ou melhor, digamos que ela não teve ânimo para fazer isso em primeiro lugar. Uva! Ikki gritou continuamente, então Sotomura também gritou. Em pouco tempo seus corpos foram destruídos e transformados em pó. O que aconteceu? Eles provavelmente foram enviados para algum lugar depois de serem mortos? 1. Os dois lobos aos poucos se aproximaram de nós, que ainda lutavam para entender a situação. Eles estavam claramente mostrando sua intenção assassina de nos caçar. Resumindo, só pode ser lutando, não sei como um invocador luta, então simplesmente encurtei a distância para dar um golpe físico em um dos lobos. Depois de levar um soco, o lobo gritou e foi arremessado. Havia uma sensação clara em meu punho, com uma sensação de excitação e estimulação. Enquanto evitava os dentes afiados do lobo, repetia os socos novamente. No entanto, ao contrário da realidade, não parece causar muitos danos. Essa classe definitivamente não é do tipo corpo a corpo. Não consegui evitar completamente o contra-ataque do lobo e recebi um pouco de dano. Uma dor elétrica, fazendo sons de choque, percorreu meu corpo. Isso não é bom, a situação é obviamente desfavorável. Vou ser morto como Ikki se isso continuar? Eu acho que não tenho escolha então. Horikita suspirou enquanto segurava a espada. Sua postura parecia inesperadamente boa. Ah! Horikita encurtou a distância, cortou horizontalmente e atingiu o monstro em forma de lobo. Ela era natural fazendo isso? Ela eliminou o monstro com apenas um fluxo de movimentos. Parece que este jogo está diretamente relacionado à habilidade física na realidade. O outro lobo, que estava lambendo os dentes para mim, virou-se para Horikita. Ele liberou uma intenção assassina ainda mais forte do que antes, provavelmente porque seu companheiro havia caído. Horikita, parecendo já ser uma mestre espadachim, assumiu uma postura impecável. Ao mesmo tempo em que o lobo começou a atacar, ela também correu, mantendo distância dele. Espada, corte! Horikita gritou o nome da habilidade, cortando o lobo em um único golpe. Lindo, bati palmas e enquanto me levantava, Horikita soltou um suspiro. O corpo se mexeu sozinho. Fui obrigada a dizer algo estranho involuntariamente. Provavelmente devido ao procedimento necessário na programação do jogo antes de lançar o único kill. Então, como foi? A primeira experiência de RPG da sua vida. Bem, talvez seja mais interessante do que eu pensava. Horikita parecia também estar interessada na aventura desconhecida. Talvez este jogo seja popular entre nós por enquanto. E quanto a Ikki-kun e Sotomura-kun? Quem sabe? Assim nasceu nossa maravilhosa história de aventura.